Oiê, tudo bem? Boa tarde, como vocês estão? Mais uma quarta-feira aí com a Mamãe Pode. E hoje a gente tá com uma convidada super especial. Antes de apresentá-la, eu vou falar pra vocês sobre o tema de hoje. Vocês já devem ter visto aí nas redes sociais que a gente vai falar sobre depressão, burnout, até deu branco. Enfim, depressão, afastamento pós-trabalho, assim, de depressão, essas coisas. Eu tô com a doutora Valesca Dulo, ela é advogada. Seja muito bem-vinda, doutora! Muito obrigada, é uma honra, um prazer enorme participar hoje do podcast, meu primeiro podcast, muito honrada, sentindo aqui a ausência da Cíntia. Da Cíntia, é verdade, gente. A Cíntia não pôde comparecer hoje, ela foi fazer uns exames, né? Mas tá tudo bem, graças a Deus ela tá bem. Só não deu tempo de vir, que é muita coisa num dia só. Mãe, terapeuta, exame, tudo. Não rolou. Mas ela deve estar nos acompanhando em casa. Aí hoje eu vou apresentar sozinha. Com a doutora Valesca, que vai, tem muito conteúdo bacana hoje aqui, hein? Exatamente. Hoje em dia, né, o burnout e a depressão, eles vêm sido um dos principais meios de afastamento, né, do trabalho mesmo. Então, as pessoas hoje em dia, a gente tá na era digital, é tudo muito corrido. Que é, doutora? O burnout é um esgotamento, um estresse crônico. Então, a pessoa, ela tem crises de ansiedade, muitas vezes ela tem crises de pânico. Ele também pode ser desencadeado por um assédio moral, um assédio sexual dentro da empresa, né? Então, é sempre relacionado ao trabalho. Ao ambiente de trabalho, né? O burnout, sim. A depressão, não, né? Ela pode continuar sem... A pessoa já pode ter uma depressão, mas ela pode agravar em decorrência do ambiente de trabalho, né? Mas ela não é essencialmente desenvolvida no ambiente de trabalho, diferente do burnout. Ah, entendi. Que o burnout é só mesmo no trabalho, ambiente de trabalho, mas não necessariamente o esgotamento físico. Os dois. Pode ser, por exemplo, o assédio, como você falou. Não tá ligado só ao cansaço, à exaustão. Pode ser outra coisa, né? Também. Pode também. Vamos lá. Às vezes a pessoa tem uma carga horária, uma jornada extremamente puxada, né? Hoje em dia a gente tem que trabalhar muito, né? São Paulo, polo, né, da economia aqui. Então trabalha muito, tem uma cobrança excessiva, né? Então isso faz a pessoa sempre está achando que está devendo. Eu preciso trabalhar mais, são metas inatingíveis. Então veja, um dos principais profissionais que sofrem de burnout: médico, professor, bombeiro, policial, advogados também, né? Porque a nossa pressão ali, porque nós temos que responder para o cliente, responder para o judiciário. Então, acaba que nós também sofremos uma pressão muito grande. Embora nós não sejamos o fim, né? Nossa atividade não é fim, nossa atividade é meio, né? A gente está ali para intermediar. Nós temos uma pressão muito grande. Então, os enfermeiros... Veja, depois da pandemia, o esgotamento e o afastamento após a Covid foi muito alto. É verdade. Muito alto, porque eles trabalhavam de forma exaustiva, né? Diferente já da depressão. A depressão, tanto o burnout, ele é um pouco mais difícil de você conseguir provar, né? Porque não é físico. Não é para você conseguir um afastamento, você vai ter que passar por uma perícia médica. Era isso que eu ia te perguntar agora. A gente fala assim, a gente tá pensando só na pessoa que sofre, mas e para a empresa? Né, o impacto que causa um funcionário, por exemplo, que desenvolve. É porque é uma coisa que desenvolve, né? O burnout, sim. O burnout, sim. E para a empresa, qual que é o impacto para uma empresa, tanto para o empregador quanto para a empresa, né? É muito importante, a gente que faz consultoria aqui para algumas empresas, a gente sempre fala do compliance. O que é o compliance? Aquele cuidado que você tem com os seus funcionários, o preventivo, né? Porque quando você não previne, logo você tem um problema, né? Se nós não fazemos um exercício físico, se a gente não se alimenta bem, o que vai acarretar? A nossa saúde
vai em algum momento pedir uma medicação, vamos ter que ir para o médico. A mesma coisa a empresa. Então a empresa precisa cuidar dos seus funcionários, cuidar para que eles tenham um ambiente saudável, ter um canal de denúncias, porque principalmente empresas maiores precisa. Não necessariamente um funcionário vai ter acesso ao chefe e informar, olha, eu estou sofrendo uma perseguição. Como que ele vai falar se é o próprio chefe quem está o perseguindo? Entendi. Então, às vezes, um canal ali onde a pessoa consiga fazer uma denúncia de forma até anônima. Não, é anônima. Ah, é anônima. E aí, geralmente, 3 pessoas só da empresa ou até mesmo alguém externo, um jurídico, que tem acesso a esse canal. Né? E ali a empresa abre uma investigação para saber o que está acontecendo, para apurar se aquela denúncia ela é verdadeira ou não, mas obrigatoriamente precisa responder para aquele quem fez a denúncia. Ele vai ficar sabendo ali da resposta. Então é muito importante que a empresa cuide. Por quê? Não cuidando vai gerar um afastamento. O afastamento vai gerar o quê? Um desfalque na empresa. Ela vai ter que contratar mais alguém para o local. Fazer o que aquela pessoa fazia, né? Exatamente. E aí, quando eles têm este afastamento por burnout, quando eles voltam, eles têm a estabilidade, porque hoje em dia é tido como uma doença acidentária, ligada ao trabalho. Então, toda pessoa que tem um afastamento por auxílio acidente, ele é relacionado ali ao trabalho, ele vai ter uma estabilidade de 12 meses após a alta do INSS. Então, os 15 primeiros dias, a empresa paga. Do 16º dia em diante, aí é com o INSS. Mas voltando, o funcionário tem. E aí, qual que é o cuidado, empresas, que vocês precisam ter? Se foi um afastamento por um assédio, então fique atento. Esse assediador não pode estar ali. Esse funcionário não pode voltar para o mesmo posto que ele estava. Porque, veja, ele vai sofrer novamente por burnout, crises de pânico. Quando esse funcionário volta, a empresa também não pode mandar embora. Por 12 meses, não. A menos que seja por justa causa. Ou sim, que ele peça a demissão e abra ali mão da sua estabilidade. Senão, não, né? Não pode ser dispensado. Por isso que a empresa tem que cuidar para tratar bem e cuidar do ambiente de trabalho. Tem muitas empresas, já que fazem aquelas ginásticas, né? Matinais. Exatamente. Eu trabalhei numa empresa, inclusive, na antiga Toga. Não sei se você é daqui. Eu trabalhei lá há bastante tempo e tinha alongamento, tinha aquelas coisas todas de manhã. A gente nem entendia para que servia, mas a gente fazia, né? Colocam uma cadeira melhor para que eles tenham uma postura, para que não desenvolvam ali uma hérnia, né? Porque a postura é tudo. E a gente fica aqui assim. Aqui, hoje em dia, também tem muitos problemas, né? Eu tô com muita dor na coluna. Postural, né? Então, a empresa tem que cuidar de absolutamente tudo. É um ônus? Sim. Mas a empresa é dela. O funcionário está ali para quê? Para trazer também um lucro. E geralmente, quando o funcionário ele é afastado, né? Por esses motivos aí que a gente está citando, que cada caso é um caso, né? Mas tem um prazo, assim, mínimo. Esse funcionário geralmente é afastado por quanto tempo? É bem relativo. É muito relativo, porque quem vai definir o tempo vai ser o perito do INSS, né? Nesse período, o contrato dele fica suspenso, ele não vai ser mandado embora, né? E aí ele recebe o FGTS, ele, se tiver um plano de saúde, continua recebendo. Se, de repente, tem PLR, que é a participação nos lucros, aí ele também recebe. Mas, lembrando que é sempre importante verificar a convenção coletiva, ver direitinho o que está falando ali, se de fato ele tem esse direito ou não, né? Porque às vezes a convenção coletiva, ela não dá esse direito. Então, as pessoas têm que ficar também bem atentas. Caramba, aí você me deu essa folhinha aqui, eu tô vendo aqui, gente, olha isso. Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que em 2019, 1 bilhão de pessoas viviam com transtornos mentais. E durante a pandemia, os casos de ansiedade e depressão aumentaram 25%. Sim.
Sim, todos nós ficamos presos em casa. Caraca, é que a gente pega os dados assim pra ler, você fala, a gente imagina que tenha sido muito, mas quando você pega assim os dados, 1 bilhão de pessoas é gente. E eu vou ser bem sincera, Jaque, muitos funcionários têm burnout, não sabem que tem. Eu ia te perguntar isso, porque como que como que a pessoa consegue identificar? É difícil? Ela vai ficando com um humor extremamente já ácido. Acorda e fala, não acredito que eu tenho que trabalhar hoje. Exatamente. Nossa, eu vou ter que ir para aquela empresa. E tem crises de ansiedade quando chega no lugar. Diminui a produtividade. Veja, para uma empresa, a depender do setor, ele precisa que o funcionário seja produtivo, bata metas ou minimamente cumpra prazos. Então, sem um funcionário esgotado é muito ruim. Mas a empresa ela tem que estar sempre atenta, sempre próxima ao funcionário, porque vai dando sinais, não é de um momento para o outro, né? Vou colocar um exemplo prático aqui na nossa vida. Ninguém surta por nada. A gente vai guardando pequenas coisas, né? Vamos colocar um exemplo para o casamento. Nenhum casamento, acordei, não quero mais continuar casado. Né? São pequenas coisas, pequenas situações, são pequenos estresses que não são resolvidos. Uma coisona, né? Uma coisinha de nada que junta com outra coisinha, quando vê, abrir uma bola de neve gigantesca e a pessoa é literalmente engolida por aquilo ali, né? Exatamente. Veja, quando a gente tá falando também de assédio, o assédio, ele pode... Você como advogada, é comum? É muito comum. É mais comum o assédio do que o estresse ou a exaustão ou não? É bem relativo? Não, é bem relativo, né? Mas o assédio é um pouco menos, assim. Veja, os bancários, o quanto que eles não sofrem de afastamentos por assédio no sentido de pressão, no sentido de cobrança. Já trabalhei em banco, sei bem como é. Não é uma cobrança muito excessiva? Lá nas reuniões... você não bateu a meta, você não presta, por que você está na empresa? Isso é um assédio, né? Não necessariamente falando dos seus olhos, do seu cabelo, do seu corpo, né? E fora que homem também sofre muito com isso, mas os homens, eles têm vergonha de falar, olha, estou esgotado. Então É mais comum mulher falar sobre isso. Mulher cresceu, né? Nós temos a cultura de que mulher fala muito mais sobre os seus sentimentos e homem não chora, homem tem que ser forte. E não é, né? Hoje em dia, certamente a Cíntia pode ver o reflexo no consultório dela. A quantidade de crianças que são afetadas pelos estresses dos pais, pelo divórcio dos pais. As minhas filhas, as duas, estão lá fazendo terapia com ela, inclusive. Exatamente por esse motivo. E a escola também, a depender da escola, ela faz uma cobrança em cima da criança. Então, assim, nós já vamos crescendo, sendo cobrados, sempre tendo que responder. Criança não precisa, né? Ter tantas horas de aula, tantas matérias aqui, é só um parênteses, tá? Sem uma crítica à estrutura de cada escola e tal. Mas veja, aí a criança já tá estressada, a mãe já trabalhou o dia inteiro e o pai também. Aí tem que ajudar na lição. São muitas questões. Muitas coisas, né? São muitas coisas, né? Então, hoje em dia, com... a disseminação, né? Olha, depois da pandemia, de que nós precisamos nos tratar emocionalmente, melhorou muito. Eu penso que o acesso ao psicólogo ainda é muito limitado. Ainda é um serviço caro. A rede pública não oferece um serviço que comporte ou que chegue com uma facilidade, né? Se você vai até um posto de saúde, alguns clientes meus falam, doutora, olha, é só para daqui a 6 meses, só para daqui a 1 ano, porque não é algo de emergência. Eles não entendem, só que saúde mental é. Com certeza. Se a gente não estiver bem emocionalmente, psicologicamente, nada funciona, não consegue fazer nada.
Não consegue, Você entende? não trabalha direito, você não vive direito, você não se cuida, você não cuida de quem você precisa cuidar, se tiver filhos e tudo mais, né? Exatamente, aí você já tá lá no trabalho, sendo cobrado, gerando um estresse fortíssimo depois de uma reunião onde você foi assediado, mas tem que chegar em casa E ainda dar conta de tudo. e não descontar. E não descontar. Ainda conseguir fazer a outra tarefa de ser pai, de ser mãe. E, doutora, geralmente, você falou que você dá consultoria para empresas, Sim. é isso? Então você cuida mais das empresas do que dos trabalhadores. Não, na verdade, sim. Os dois. Os dois, né? Os Porque você cuida dois. da empresa, obviamente, você cuida Mas dos também trabalhadores. faço reclamantes. Ah, entendi. Era isso que eu ia te perguntar. E geralmente, a empresa nunca identifica por conta própria que esse funcionário está com algum problema. A maioria das vezes é o funcionário. E como chega? Já chega com atestado desse jeito, pega todo mundo de surpresa. A maioria deles, né? Por isso que eu falo, essa sensibilidade da empresa está mais próxima. Porque às vezes, se é uma empresa pequena, Jaque, vamos colocar uma loja que tenha 8 funcionários, 10 funcionários. E a gerente é extremamente agressiva, ou às vezes ela nem é agressiva, mas como ela é cobrada, ela também tem que cobrar. E muitas pessoas são fragilizadas, levam pro pessoal, não tem a maturidade de entender que ali também é uma cobrança, vem de cima, né? É necessário você compreender que no mundo corporativo seremos cobrados, né? E nem sempre de uma forma suave, como uma mãe faz. Depende, né? Se for uma mãe raiz. É verdade. Né? Mas, enfim, como que ele vai chegar para esse gestor e falar? Se ele tiver acesso a um supervisor, ele pode falar, mas se ele não vir resultado, entende? Olha, mas eu já falei com a supervisora e ela não fez nada. Olha, eu já falei que essa meta tá inatingível, que seria legal, ou diminui a comissão. Do nada, como que tá a organização financeira das pessoas, né? Aí, a partir do mês que vem, vamos reduzir em 50% a comissão. Mas a meta continua a mesma. E a organização financeira, a pessoa vai ali pirando, né? E aí é importante o gestor ver e falar assim, Jaque, vem cá, vamos conversar, tá tudo bem? O que tá acontecendo? O que a empresa pode fazer por você? Ser humanizado, né? Abrir esse caminho para que o funcionário também fale. E a empresa também falar, olha, eu observei, você não está conseguindo, você está desmotivado, o que a gente pode fazer para te ajudar? Criar ali um ambiente de conforto, um ambiente de acolhimento, de segurança para que esse funcionário se sinta à vontade para dizer, né, o que está acontecendo. E que ele vai ter uma resposta, porque o que adianta você sempre ir e nunca ter uma resposta? A empresa, você sente que a empresa não está absolutamente ligando para você, que você é literalmente mais um número. Né? Então, você se sentir importante é muito bom. Né? E aí eu acredito que gere uma via de mão dupla e a pessoa vai falar, não, essa empresa é tão boa, não posso sair, eu não quero me afastar, o que eu posso melhorar? E esses funcionários que às vezes são afastados e passam aí, vamos colocar aí, sei lá, 6 meses, 1 ano afastado, né? Sim. Não faço nem ideia de quanto tempo seja, mas você disse que é bem relativo. É uma média de 1 ano. Esses funcionários, quando eles voltam, eles ficam, melhoram? Como é, geralmente, assim, quando você atende essas pessoas, elas ficam, elas conseguem sentir acolhimento ali? Ou não, a maioria sai logo em seguida, procura outras coisas? Dos casos que eu vi, eles não continuaram por muito tempo, né? Só em alguns, quando eles notaram que, de fato, a empresa tinha mudado ali algumas políticas, algumas pessoas. Aí sim. Porque tem que ter uma movimentação. Não adianta só o funcionário sair, né? Fazer o tratamento, se afastar. Exatamente. Volta para um ambiente que não mudou nada, vai acontecer o quê? Exatamente. E olha só que foi bem legal você tocar nesse sentido, porque ele tem ali a estabilidade de 12 meses. Quando volta, né? Isso, ele não pode ser mandado embora, né? Por só 12 que aí meses. o INSS dá alta para ele. Só que aí ele tem que passar pelo médico do trabalho da empresa também, para ele voltar. E se o médico do trabalho fala, não, você não tá apto, mas o INSS deu alta, aí ele entra no limbo previdenciário. Porque ele não recebe nem de um e nem de outro. Porque a empresa não deixou ele voltar. O INSS falou, não, eu não vou mais te pagar. Caraca, e acontece isso? Acontece. E não apenas, tá, gente? Sobre o burnout.
sobre a depressão, mas várias outras doenças. Caramba! Entendeu? Então, aí, qual que é o entendimento hoje? Que aí, neste caso, a empresa tem que continuar pagando os salários dele. Diferente de um afastamento, exemplo, eu estou grávida e vou me afastar. Aí, a minha perícia ficou só para daqui a 3, 4 meses. Aí, não, a empresa não precisa fazer o pagamento. Ela vai aguardar, e aí o INSS, quando deferir o benefício dela, ela vai receber de forma retroativa a partir do 16º. Diferente desse caso aqui, que aí um deu alta, o outro não deu alta. Não deixou voltar. Então, é bem importante, por isso que as empresas, ninguém quer ter custos. Hoje em dia, a gente está no momento que é uma redução de custos e é compreensível, mas é importante ter uma consultoria jurídica para você não dar um passo e ter que pagar mais ali na frente, numa reclamatória trabalhista, né? E aí, essas pessoas aqui, a depender, vamos colocar aqui, olha, eu tô afastada por burnout ou por depressão, a depender do tempo, e se ela se ela continuar fazendo o tratamento e observar que ela não consegue mais voltar a trabalhar, ela pode até mesmo solicitar uma aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Caramba. É mais difícil você conseguir um afastamento, como eu disse lá no início, por burnout, por depressão, porque você não consegue, o perito não consegue ver que você está. Né? É diferente de uma perna, um braço, alguma Exatamente. coisa que a pessoa tá vendo, né? Se eu vou lá, se eu estou minimamente com um lápis no meu olho, se eu estou minimamente com um batom, ele vai falar, meu cabelo pintado, a unha feita, ele vai falar... Não quando os meus clientes vão para perícia, eu não falo, não vá requenguelo, não vá desarrumado, vá normal. Não precisa ir sujo. Não precisa... Teve um caso que um cliente, não meu, tá? Ele descascou a banana, comeu a casca na frente do perito, para querer mostrar que ele estava incapaz. Meu Deus do céu. Foi com a roupa suja. Então, ali tem também. Não queira forçação de barra, né? Não queira forçar a barra. Mas ele vai colocar ali no relatório. Olha, ela apresenta... você tá corada. Vem no laudo. E toda pessoa tem acesso a esse laudo. Então, ele mostra se você tá corada, se você tá bem vestida, como que você tá, aparentemente. E depois ele vai avaliar os seus laudos. Por isso é importante. Se você chegar lá com um atestado... Gente, não. Burnout não é no primeiro atestado que você vê. Então, precisa fazer um acompanhamento psicológico. Até mesmo para você provar o nexo causal. O que é o nexo causal? Eu estou falando, olha, eu estou doente porque eu trabalhei. Isso é um nexo. Por conta do meu trabalho, eu desenvolvi essa doença. Se você não conseguir provar, como que a empresa vai ser responsabilizada? Inclusive... E como é que se prova isso? Você não tinha tratamento médico antes. Você não precisava de um psicólogo antes. Ah, entendi. Por isso que a pessoa não adianta chegar lá do dia pra noite e levar lá um atestado na INSS, que não funciona. Você tem que fazer uma terapia, né? Nem na empresa. E demonstrar que por vários momentos, seja por e-mail, seja por WhatsApp, comunicou à empresa, olha, tal situação tá insustentável. Olha, por favor, me mude de setor. Vamos ter uma reunião? Olha, está acontecendo isso, isso e isso. Nossa, a gente falando assim parece simples, né? Mas a gente sabe que no dia a dia, né, de uma empresa, de um trabalhador ali, não é tão simples assim, né? Eu, como já fui funcionária de empresa grande, assim, tô, né, me imaginando, por exemplo, no banco, quando trabalhei no banco, de ter que chegar e pedir para mudar de setor, ou ter que... Às vezes não fala, você só vai guardando, você aguenta. Tá bom. Exatamente. Vou contar um caso de um cliente, né? Porque quando a gente vai falando de alguns casos, fica mais fácil para as pessoas conseguirem enxergar e entender, né? Ele trabalha como design e tudo, então
O pessoal que trabalha com criação de desenhos é mais despojado o ambiente, né? E ali ele percebeu que uma colega estava filmando o que ele estava fazendo no monitor dele. Então, veja, depois na hora do almoço ela falou, então, isso daqui que você estava fazendo não é do trabalho, né? Porque o dono pediu para eu te monitorar. Então, isso é uma coação. Ele falou, não, de fato, isso daqui foi um trabalho extra, mas não influencia no trabalho, porque o meu trabalho foi entregue, eu tô aqui no meu horário de almoço. Mas não. Entende? Isso é um assédio. O assédio, ele pode ser vertical ou ele pode ser horizontal. Vertical, do chefe para os seus subordinados. Horizontal, mesma classe, mesma função. Então, isso é um assédio. Poxa, eu tô sendo vigiado, tô aqui no meu computador. Nossa, que sensação horrível, né? E que confiança você tem com seus colegas de trabalho para continuar trabalhando ali? E ele falou, olha, se eu falar aqui pro meu chefe, não sei se eu vou ter retorno. Olha que triste. E aí a pessoa se submete a continuar no trabalho por conta do salário. Porque o que ele ganha lá, se sair, talvez ele não consiga manter. O padrão de vida que tem. Um problema tem aqui, mas se eu sair, eu vou ter um outro problema, às vezes maior do que eu tenho aqui. Financeiro, então. E aí a pessoa fica aguentando. Aguenta se programando financeiramente. Porque, olha, eu vou ter que sair. Aí, o que vale mais? Né? Como que a gente vai julgar ou precificar? Falar, não, primeiro lugar é você, primeiro lugar é sua saúde. Difícil, de fato. Né? Mas e quando as contas começarem a chegar? Como é você e a sua saúde? Às vezes tem filho, família, né, pra sustentar, aluguel pra pagar. Ele tem um filho autista. Enfim. Então. Como que faz? Entende? Aí tem que buscar ali um meio termo. Mas esse seu cliente especificamente, ele entrou em contato com você? Sim. E aí pra entrar, como é que é? Ele queria, na verdade, entender o que ele estava sofrendo. Entendi. Porque a pessoa às vezes, acho que é normal, né? Sei lá, é só uma colega me enchendo o saco, ou é só alguém... Ele estava achando. Aí um outro colega fez isso com outro colega. Eu falei, gente, vocês precisam documentar. Neste momento, vocês não têm prova nenhuma. E esse é o X, né? Documentar, você diz, mandar um e-mail avisando... Eu falei e-mail, não falei WhatsApp. E não... e-mail é mais formal, né? Dentro de uma empresa, o próprio e-mail da empresa está mandando muito melhor do que um WhatsApp, né? Exatamente. E pedindo uma reunião com o dono, falando, olha, estão acontecendo situações que estão me deixando um pouco constrangidos. Porque ele está ali há mais de 15 anos. Então, é muito tempo. Nossa, é muito tempo. É muito tempo. Então, você gera um vínculo, você já fez a sua vida toda estruturada ali, né? Como que vai mudar, assim? Como que tá o mercado de trabalho? Então, não, e uma coisa tão, né? Olhar, gravar o que tá fazendo no monitor, no computador. Pra mostrar pro dono, falar, olha, ele tá fazendo o trabalho por fora. Gente, não era pra concorrência. Porque senão, realmente, daria justa causa. Você não pode, né? Seu ambiente de trabalho. Mas dentro do ambiente de trabalho, mesmo que não seja para um concorrente nem nada, se ele teoricamente não é certo, né? Ele fazer um outro trabalho dentro do ambiente de trabalho. Não, a menos que ele tenha comunicado o dono da empresa e o dono tenha autorizado. Mas também uma coisa não justifica a outra, né? Também não é certo alguém ficar gravando o que ele tá fazendo, né? Porque... Exatamente. Falando em gravando, é bem importante a gente também pontuar que, caso hajam câmeras no estabelecimento, os funcionários precisam assinar um termo. Por quê? Porque é a sua imagem que está ali. Hoje nós temos a LGPD, a Lei Geral de Proteção dos Dados. E ela serve para o quê? Para nos garantir nosso direito de imagem, a nossa segurança. Então, é importante o funcionário assinar um termo de autorização do uso de imagem, tanto porque nós estamos aqui no podcast. Se entra um ladrão, estamos sendo gravados. Então, é para a nossa segurança e para de terceiros. Entende? O uso... Se vem um cliente, está lá na loja, acontece alguma coisa. Se não, tem que fazer o tratamento no vídeo, borrando, né? Ali o rosto das pessoas. Né? Muitas empresas usam os funcionários para fazer publicidade.
Então, é importante também que eles assinem dizendo, olha, tudo bem, você pode usar e eu abro mão dos meus direitos autorais. Tem muito isso, né? As dancinhas. As redes sociais, os funcionários, tudo. Inclusive, nós temos um Instagram, abrindo só um parênteses aqui, né? Que lá no início eu acabei não falando. Eu já estou na extensão da pós-graduação, que chama do Direito Favorável. Ali nós conhecemos vários colegas e a gente faz várias conexões. E eu conheci o Dr. Caselli e a doutora Ellen. A doutora Ellen é de Itajaí, Santa Catarina. Dr. Casélio, aqui de São Paulo. E aí nós decidimos fazer lives uma vez por mês. E ali nós temos convidados, em outros momentos nós fazemos sozinhos. E a gente tira bastante dúvidas quanto a isso. É o conexão.jurídico, tá? @conexão.jurídico. Aí, pessoal, já entra lá. E a gente fala exatamente isso. A gente vai fazer, provavelmente agora em fevereiro, uma live falando sobre essas dancinhas. Porque acarreta dano moral. Se você está usando, se você não tem autorização, por que você está fazendo a divulgação? O funcionário pode pedir danos morais, porque é a imagem dele que está sendo divulgada. Burnout também cabe. O dano moral, dano material, porque ele desenvolveu essa doença lá. O dano material nas medicações, na terapia. Um dano moral, porque ele sofreu um prejuízo. Então, ele merece ser reparado. Então, olha como que é muito amplo. É muito amplo, né? A gente pensa só em umas coisas óbvias, mas na verdade não. É um leque de coisas, né? Exatamente. Teve um caso que eu advoguei e ali o funcionário estava pela empresa também, tá? E o funcionário queria que fosse reconhecida a doença ocupacional de psicose. Gente, psicose é quando você sente que você está sendo perseguido. Isso não é desenvolvido no ambiente de trabalho. Psicose é mental, é a pessoa quem faz isso. E aí ele acabou desistindo da ação. Porque como que você vai... Assim, tem colegas que precisam ter um tino, né? Precisam verificar as doenças que estão ali no rol. Hoje em dia, burnout está no rol das doenças em decorrência do trabalho. E, doutora, mas ainda, eu não sei como é, né, hoje, assim, não foge totalmente da minha área, né, mas existe, por exemplo, funcionário que ainda existe essa coisa de, frescura, ou pensando dos dois lados, né, do lado de ter alguém, talvez a empresa, ou alguém da empresa, não, é frescura, porque a gente sabe que até com depressão tem esse negócio, não, é frescura, né, a gente sabe que muita gente ainda pensa assim. Mas pensando do outro lado, tem gente que finge? Tem, sim. Porque eu fico imaginando que deve ser muito difícil, né, tanto para uma empresa, porque a gente não conhece as pessoas, saber da índole da pessoa, né? Esse é meu caso. Então, saber se aquilo ali é real. Exatamente. Como que uma pessoa pode falar que ela desenvolveu alguma doença, sendo que ela nunca levou um atestado? Ela nunca teve um afastamento anterior referente a esta doença, Aí a pessoa aparece do Neida. Exatamente. Do Neida com uma doença, assim, eu tô com depressão. Do nada, assim, e pega todo mundo de surpresa. Eu preciso me afastar Aí você vai se afastar. Só que acontece que a depressão, ela pode ser desencadeada por N fatores. Não necessariamente do trabalho. O trabalho pode agravar, mas não desenvolver, necessariamente. Mas o que eu vou te perguntar, assim, desculpa até, mas é porque eu sou bem ignorante, não sei, né, do assunto, vou perguntar. Mas difere alguma coisa para a empresa, por exemplo, depressão pós-parto? E depressão de outra coisa. Muda o que pra empresa? Tipo, ser um burnout? Burnout. Tá vendo, né, gente? Eu vou sair daqui hoje falando esse burnout direitinho. Muda o que pra empresa? Se é depressão, não foi... depressão, você falou, não necessariamente é por conta do trabalho. Pode ser uma depressão pós-parto. Vamos levar aí pra um pós-parto. Sim, aí você tá entendendo? Você mesmo tá respondendo. A depressão pós-parto. A empresa não tem nada a ver com isso, certo? Aí não vai gerar como acidentário.
nesse caso, então, não tem... Tem o INSS também, ou não? Tem, Eu tô te perguntando porque eu não sei, tá, gente? Eu tô perguntando porque eu não sei não, mesmo. A pessoa vai ficar afastada. A diferença é que o burnout, ele é o assédio, o desgaste mesmo emocional. que seja uma depressão, pós-parto, vamos supor que seja, a pessoa tem os mesmos direitos, o trabalhador tem os mesmos direitos. Pode ficar afastado o tempo todo, também quando volta tem aquele tempo onde não pode ser mandado embora. Sim, aí tem que avaliar como se ele vai ser realocado, readaptado, né, em alguma outra função ou não, né? E a questão é, qual que é o nexo? Tá, você teve aí depressão pós-parto, mas não foi por conta da empresa. Então, não é uma doença acidentária. Não é referente ao trabalho. Então, isso que tem que avaliar. Tá, você tá com depressão, foi em decorrência de uma pressão também? Porque é uma linha muito tênue, né? Os sintomas são muito similares, são muito parecidos. Porque uma pessoa depressiva, ela também tá exausta, gente. Ela também tá cansada. O índice de suicídio. Nossa, mas deve ser difícil. Deve ser difícil ser você. Deve ser difícil ser você, ser uma empresa, porque lidar com pessoas já é difícil, né? Lidar com o problema das pessoas, então... E somos pagos para resolver problemas. E às vezes problema que você nem sabe se é real realmente, porque a gente sabe que tem gente de má índole que vai... Eu tô falando isso porque eu tenho um conhecido... Que eu lembro que uma vez a gente conversando, assim, sentada, ele falou, porque eu tô com depressão, não sei o quê, mas a depressão dele era por outra coisa, o pai morreu, enfim, né? Tinha nada a ver com o fator externo. E ele começou a falar que ele tava com burnout. Tá certo? Ele começou a falar que era isso, e aí ele começou a montar na cabeça. Eu lembro que ele falando assim, eu ficava pensando, gente, como é que a pessoa pode falar que tá com isso? E já montando na cabeça dele que ele ia entrar pro INSS, que ele ia pegar benefício, que ele isso, que ele aquilo, e eu pensando, meu Deus... Se ele tiver laudos médicos, ele pode se afastar. Agora, burnout, aí ele vai lá para a Justiça do Trabalho, e ele fala, estou com burnout. Ok, quais são os seus afastamentos? O que aconteceu de fato? Para que a empresa possa ser responsabilizada, até mesmo no pagamento dos danos morais e materiais. Que esse pagamento é tipo uma indenização, né? Sim, é uma indenização. Então, tudo isso tem que avaliar. Eu, como advogada, eu sempre falo que o advogado é o primeiro juiz da causa. Então, se você vem com uma situação para mim, eu preciso analisar tecnicamente e falar para você, Jaque, isso não é viável. Jaque, olha, aqui nós temos uma brecha, aqui a gente pode... perder nesse ponto, porque não existe causa ganha, tá, gente? O pessoal do Instagram, do TikTok, fica falando, olha, esse processo é causa ganha. Não existe. Tudo porque um risco. Cada caso é um caso. O que você tem de prova? E é muito importante o advogado saber de quem que é o ônus da prova. Ou seja, quem é obrigado a comprovar. Exemplo. Não recebi as minhas verbas rescisórias. Tá, quem tem que provar que pagou? A empresa. Tá, eu não recebi horas extras. Quem tem que provar? Depende. Se a empresa tiver mais de 20 funcionários, a empresa tem que juntar o cartão de ponto para mostrar que ela pagava ali, tinha o horário direitinho e não fazia hora extra. Se não, é o funcionário quem tem que provar que ele fazia as horas extras. Então, o advogado tem que estar muito atento, tem que estar olhando ali a convenção coletiva. Entende? Veja, eu atendi uma cliente reclamante e eu dispensei ela. Veja o caso. Uma cliente, desculpa, reclamante. Ela era funcionária. Uhum. Ela ficou na empresa por 2 anos. E ali, ela trabalhou 7 meses e se afastou. Ela era assistente administrativa, mas o cargo dela não era de gerência, ela não tinha grandes responsabilidades. Ela se afastou por depressão. Logo depois, ela engravidou. Gerou o que? Uma estabilidade. Quando ela voltou, ela se afastou novamente. Aí, por conta da gravidez? Não, ela se afastou novamente por depressão.
Meu Deus. Então, veja, a empresa, todo esse período ali, com o contrato amarrado com ela. E ela falou, doutora, eu não consigo pedir danos morais porque eu desenvolvi depressão lá na empresa? Eu falei, mas você trabalhou 7 meses. Me fala, qual que era o seu cargo? Qual que era a sua função? Você mandava, desmandava, você era cobrada? Não, eu respondia para o superior. Eu falei, eu não vejo aqui. Não cabe. Não cabe o que você está pedindo. Porque a gente tem que também falar pro cliente. Não dá. Porque você vê tantas ações absurdas no direito do trabalho pedindo valores irreais. Eu participei de eu estava aguardando uma audiência. Estava acontecendo uma audiência onde a pessoa trabalhou 2 meses. Meio período. O salário dela era de R$700. 2 meses. Trabalhava meio período, salário por mês, R$700. Pediu R$60 mil. Ah, gente, tô fazendo errado, viu, Abner? A gente tem que ir lá, Gente, qual que é o sentido? Qual que é o sentido? Fechou um acordo de R$2 mil. Mas, e contestou o que essa pessoa? Ah, porque eu trabalhava, na verdade, 8 horas. Aí o advogado ainda... Não, eu só aceito 12 mil. Falei, gente, a pessoa trabalhou meio período. Ele era jovem aprendiz. Sabe? Então, assim, tem colegas que ingressam com a ação. Certamente, se ela procurar um outro advogado, um outro colega pode acatar e ingressar com a ação. Mas eu penso que a gente precisa também fazer essa análise do risco. Falar ser sincero pro cliente. Olha, você não tem direito. Obrigada por ter me procurado. Mas a sinceridade é o melhor dos mundos ali. Se a empresa tá errada, olha, a gente vai sofrer uma condenação aqui. Então, aqui eu sugiro que a gente faça um acordo. A depender, não vamos fazer acordo nenhum. São estratégias. Por isso, é importante uma consultoria. Para que a empresa não caia na mão de funcionários que querem ganhar 2 vezes. E uma frase muito conhecida, quem paga mal, paga 2 vezes. Então, você pode ter pago todas as verbas rescisórias. Mas se você pagou e não estavam corretas, você vai pagar de novo. Ah, eu paguei, mas ela estava aqui trabalhando, não estava registrada, a gente acertou direitinho. Mas muito funcionário tem má fé, né? Tem, é o que a gente tava falando, as pessoas agem de má fé, né? A gente não conhece todo mundo, às vezes você olha a carinha e fala, essa daí é boazinha, até parece. E é triste isso, né? Porque antigamente era tudo no fio do bigode, dava certo, Hoje né? em dia... A confiança, olha, vem trabalhar aqui com a gente. Quando a pessoa chega precisando de emprego, ela pede tantas coisas, né? Ah, porque eu não me importo de trabalhar no sábado, no domingo. De repente, um atestadinho aqui, um atestado... Não estou generalizando, tá, gente? Eu só tô colocando aqui o que de fato acontece. Não, e é fato mesmo esse negócio de atestado, porque quer ver hospital lotado, é segunda-feira. E eu tenho amigos médicos e eles falam, segunda-feira é dia mundial da galera indo pedir atestado. É sabão no olho, é dor de barriga, é tudo, porque avacalhou, no final de semana inteiro, segunda todo mundo cozido, vamos pegar um atestado para não ir trabalhar, né? Exatamente. E olha só como que é interessante. Tem um caso de uma cliente, né, da empresa. A funcionária quebrou o pé fora da empresa, tá? E aí tava afastada, mas a mãe mandou mensagem falando, olha, ela tá indo pra balada. Gente, nítido. Como que você está de atestado e vai viajar? Como você está de atestado e vai para a balada? Justa causa, né? É. Então, assim, é má fé. Quantos atestados não são vendidos no centro de São Paulo? Você tá passando lá e o pessoal tá gritando. Atestado médico! Tinha uma resolução que ia entrar em vigor agora, em março, que os atestados médicos, eles seriam... a verificação poderia ser pelo CRM, né, e tal. E acabou que uma emenda não o validou. Mas seria bem interessante, né? Porque senão você tem que ir atrás, verificar. Olha, esse atestado é verdadeiro? Essa pessoa tem o prontuário? Porque a empresa também tem que checar. É um direito, né? Como é que você tá pagando aí, pagando o funcionário? Tô com atestado 1 semana, tô com conjuntivite. Comprou
Você passou no ambulatório médico, né? Então, assim, é muito complicado, porque hoje em dia a tributação sobre uma empresa é muito grande. Você ser empresário, você ser empreendedor, aqui no Brasil, é muito desafiador. E você também ser empregado também é desafiador, porque sempre eles querem pagar o mínimo do mínimo do mínimo e exigir o máximo do máximo do máximo. E aí a gente volta pro tema. Os impactos, né, que o burnout, que a depressão trazem para o contrato de trabalho. E aproveitando esse tempo aqui nosso, você tem alguma dica, assim, para ambientes de trabalho, para trabalhador? Dicas aí para ajudar? Você já falou bastante aqui durante o podcast, né? De um ambiente mais acolhedor, mas enfim. Exatamente. Quanto mais acolhedor for, se possível, faça uma atividade física, cuide da sua saúde mental, o trabalhador. Cuide da sua saúde mental, sempre que possível, acesse ali uma terapia, busque algo, eu não tenho condições de fazer uma terapia, eu não tenho condições de fazer uma academia, ou mesmo tempo. Tá, mas o que você gosta de fazer? Gosta de ler um livro? Gosta de ouvir uma música? Gosta de ir para um parque? Então, ele cuidar, ele estar mais próximo à família, estar em festas com a família, sem abusar do álcool, né? Segunda-feira vai trabalhar direitinho. Por favor, vamos ser responsáveis, né? Porque vida adulta e pagar boletos é isso, é ser responsável, né? Se alguém te deu a confiança de você ter um emprego, honre. Ai, mas lá é tóxico. Você tem a opção de procurar um outro emprego, né? Agora não dá, tudo bem, vamos mandando o currículo. A gente, né, hoje o boca a boca ainda é um meio mais importante da gente conseguir chegar nos lugares, né? Antigamente a gente conseguia através de uma agência de emprego ou outra, mas hoje em dia o QI, né, quem indica faz muita diferença. Então seja comprometido para que o seu rol de relacionamentos, os seus amigos te indiquem, né, para outras empresas. Se relacionem com pessoas melhores. E aí, até mesmo para que você tenha, né, minimamente ali uma vida estável, né? Tente dormir bem. A gente sabe que muitas pessoas ficam 4 horas, às vezes, dentro do transporte público para poder ir trabalhar, voltar. Tente minimamente fazer deste caminho com fone, ouvindo alguma palestra, ouvindo algo que te edifique. E das empresas, é aquilo que eu falei, tente colocar o ambiente mais saudável. Tem uma empresa bem legal que ela está criando um ambiente de descompressão, tipo Google. Sabe? Um ambiente ali onde tem puffs. E jogo, alguma coisa. Geralmente no Google tem aqueles... eu não sei esse jogo, né? Porque aí eu não sei se a pessoa vai ter como que eles vão fazer o controle, né, para a pessoa poder voltar a trabalhar, porque quando a gente começa a jogar não quer mais parar, né? Mas enfim, que tenha ali um ambiente que ele possa descer e respirar, para ter um ambiente saudável. Crie canais onde a pessoa possa expor aquilo que ela está sentindo. Ouça os seus colaboradores, né? E não simplesmente tá. Não, resolva. Tenha uma consultora, faça consultoria. A consultoria jurídica faz toda a diferença, né? Porque a gente vai fazer análise da empresa e vai falar assim, então, aqui a gente está um pouquinho em déficit, né? Como que a gente pode melhorar? Porque não dá para fazer mudança 100% na empresa. Isso é o compliance. É ir de pouquinho em pouquinho para diminuir o risco. Não existe tirar risco trabalhista. Não existe. Mas vamos diminuir? Vamos fechar essa portinha aqui? Vamos ver o que a legislação fala a seu favor, empregador? A seu favor, empregado? Você pode também buscar. Um exemplo. Estou sofrendo um assédio moral. A gente está... nosso tempo já está acabando. A gente está sofrendo um assédio. Existe a rescisão indireta. Tá. Que é isso? Eu estou dando uma justa causa na empresa. Por quê? Porque ela não está cumprindo com as leis. O que daria direito? Ausência de depósito do fundo de garantia, pagamentos reiterados em atraso,
ou ausência de pagamento. Paguei esse mês, não paguei no outro, e por aí vai. Ou todo mês paga atrasado, paga quando quer, paga picado também. Essa carga de trabalho exaustiva. Então, são vários fatores que a gente precisa analisar caso a caso. Estou sofrendo um assédio. Então, a rescisão indireta eu ingresso com uma ação trabalhista em face da empresa, ela vai ser notificada e ali eu vou receber todas as verbas rescisórias como se eu tivesse sido mandada embora. Entendi. Entendeu? Essa é a diferença. Tá, mas e se não for reconhecido? Aí vai reverter em pedido de demissão. Então, por isso, tem que fazer análise de caso a caso e expor os riscos, porque tudo tem risco, né? Você tem o bônus, mas você tem o ônus também. Legal. E aí, gente, espero que vocês tenham absorvido bastante coisa desse podcast hoje, hein? Que se você for empreendedor, funcionário, enfim, até eu aprendi aqui hoje. E, doutora, pra concluir, assim, tem alguma coisa que você queira dizer? Alguma coisa que você acha importante que não foi dita? Eu acredito que a gente conseguiu, né? Passar basicamente aqui, funcionários. Estejam atentos, façam ali, caso vocês estejam se sentindo exaustos, novamente reforço, conversem com a empresa, empresas se abram para ouvir, fiquem atentos, empresas, aos atestados que vocês estão recebendo, não simplesmente recebam e arquivem. Fiquem de olho, vamos tentar trazer um ambiente leve para as nossas vidas. E você deixou uma frase aqui no papelzinho que eu tava vendo, bem legal, né? E você já parou para pensar como está a sua saúde mental no trabalho? Se precisar, peça ajuda, né? Exatamente. Seja para um psicólogo, seja para RH, seja para um advogado, mas peça ajuda. É isso, gente. Esse foi o nosso podcast de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Apareceu, o Instagram da Valesca, da doutora Valesca, aí na tela para vocês seguirem. Valesca Dulo, doutora Valesca Dulo, mas é só Valesca Dulo, não tem doutora no arroba. Sigam lá, você fala bastante disso no Instagram? Falo, vou começar a postar um pouco mais. Ela vai, porque hoje ela, veio aqui no podcast com uma influenciadora, ela vai sair daqui, postando tudo no Instagram. Gente, muito obrigada, doutora Valesca, foi um prazer recebê-la. Eu espero. Foi meu. Nossa, que mão gelada. Tá bem aqui. Eu espero que você possa vir mais vezes, que a gente possa bater mais papos, porque tem muita coisa, né? Nesse meio a gente fala assim uma hora bem pouco, por tantas de coisas que a gente tem pra falar, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Quarta-feira que vem, de novo, às 16h30, estaremos aqui. Foi um prazer. Beijo, até mais. Tchau, beijo.